Estamos de volta com o Panorama, que hoje fala sobre a importância da vitamina D para o nosso organismo. Em nosso estúdio, a dermatologista Michele Diniz, professora da Faculdade de Medicina da PUC Minas, e a endocrinologista Marta Sarquis, professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Gente, muita polêmica em torno desse assunto, né? Uma outra coisa que gera controvérsia também é em relação à quantidade que a gente precisa de vitamina D aí na nossa vida, ao longo dela. Qual que seriam esses níveis ideais, assim? Existem realmente controvérsias na literatura porque depende do objetivo do estudo. Então, se você está pensando em proteção de massa óssea, proteção contra fratura ou mineralização, os níveis variam. Então, se você quer mineralização óssea, o nível ideal é acima de 20 nanogramas por ml, tá? Por decilitro. Acima de 30, entre 30 e 50, a gente sabe que é o valor que a gente usa aqui no Brasil. É um nível que é considerado suficiente para todas as sociedades. E nesse nível a gente tem proteção de massa óssea, a gente tem proteção de contrafraturas. Por isso que a Sociedade de Endocrinologia preconiza níveis acima de 30, porque a gente lida com doenças associadas com deficiência de vitamina D que vão repercutir no osso. Agora, acima de 50 já não é recomendado, porque você pode ter um aumento até da mortalidade nos estudos epidemiológicos. Então, entre 30 e 50 que seria o ideal. Tá? Para esse grupo de risco, né, para fratura óssea. Agora, se você pensa só em mineralização, uma saúde em geral, acima de 20 já é suficiente. Agora, pois é, quem está ali com 18, 17, já é considerado deficiência ou é uma insuficiência? Como que funciona? Como é que é isso? Pela Sociedade Endócrina, abaixo de 20 é considerado deficiente, tá? Entre 20 e 30 é insuficiente, acima de 30 é suficiente. Pelo Instituto de Medicina, não. Então, assim, como eu sou endocrinologista, eu preconizo entre 20 e 30 como ideal, né, para a população em geral. E acima de 30 para a população de risco para fratura óssea ou para a população idosa. Aí vai depender realmente do seu objetivo terapêutico. Não que você tenha que suplementar. Às vezes esse paciente com 18, se é um paciente jovem, se é uma pessoa que está lá só para prevenção, basta sair na rua, né, levar a criança para a praça, né, Michele? A gente estava conversando aqui, já é suficiente para manter um nível adequado de vitamina D. O que a gente recebe muitas vezes são pacientes, às vezes com níveis 27, 28, e vê aquele exame, que aquilo ali está na faixa de insuficiente. E a pessoa fica preocupada com isso. Né? Fala assim, nossa, eu estou insuficiente não é bom. Né? Eu quero ter acima de 30. Mas é importante ter essa consciência de que, qual que é o objetivo? A pessoa tem alguma doença? Tem algum problema ósseo? Qual que é a idade? Então, às vezes, um 27, um 28, isso já seria adequado. Não tem aquela necessidade de suplementação, às vezes apenas orientações, uma reavaliação daí a alguns meses já seria suficiente. Então as pessoas têm que preocupar menos com aquele resultado limite ali do exame de sangue, que às vezes foi pedido sem até uma indicação formal, uma rotina, né, do que realmente se está ou não deficiente. Pois é, e quando a pessoa está deficiente, além dessa exposição solar, vamos supor que é uma pessoa que trabalha o dia inteiro dentro de um escritório fechado, aos fins de semana não se expõe tanto ao sol. Como que ela pode adquirir essa vitamina D? A gente tem várias formas, né? Principalmente, bom, se você não vai se expor mesmo ao sol, não tem nem possibilidade de fim de semana, a gente tem que usar suplementação de vitamina D. A gente tem várias formas, desde gotinhas até doses maiores, concentradas em comprimidos, você pode usar semanalmente, até quinzenalmente, dependendo da situação. Existe também alguns alimentos, mas que a gente não tem acesso, né? Então, a gente não tem acesso a salmão de águas profundas, a shiitake. Ninguém vai querer tomar óleo de fígado de bacalhau mesmo, porque tem outros componentes que talvez não sejam adequados para o osso. Então, a gente acaba tendo que recorrer realmente à suplementação. E é importante destacar que se a pessoa realmente tem uma deficiência e tem essa necessidade de suplementação, às vezes não é indicado a gente orientá-la a se expor ao sol. Por quê? A radiação que produz a vitamina D na pele é ultravioleta B. É o mesmo responsável pelos cânceres de pele. É aquele sol do meio do dia, de 10 a 15 horas. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a recomendação, se a pessoa está realmente deficiente, ela precisa suplementar, que isso seja feito por via oral, com comprimidos, com gotas, e que não a gente oriente a exposição pelo risco de câncer de pele. Muitas vezes a pessoa é orientada a tomar aquele sol de manhãzinha, aquele ultravioleta A, aquele não produz vitamina D na pele.
o que produz é o mesmo sol responsável pelo câncer de pele, do meio do dia. Então, a recomendação, se precisa realmente suplementar, que faça o tratamento oral. Ainda bem que tem esse tratamento, né? Que escolha de Sofia, o que você prefere. Agora, gente, a gente está falando aqui da suplementação, mas tem gente também que se empolga e começa a tomar um tanto. Isso, se for em excesso, pode trazer prejuízos para o corpo também? Pode trazer. Eu tenho vários casos de intoxicação por vitamina D, que eu já acompanhei, casos graves, casos que levaram a insuficiência renal por causa de hipercalcemia. Então, a gente, basicamente, todos esses que eu tive a oportunidade de acompanhar, foram pacientes que manipularam vitamina D. Porque a manipulação, em algumas farmácias, eles não têm a tecnologia para manipular a vitamina D, porque ela é feita em microgramas, essa manipulação. Então, uma dose diária de 200 unidades, por exemplo, por dia, seriam 5 microgramas. É muito pouca quantidade para manipular. Então, isso às vezes leva a erros, são muito sérios, trazem repercussões graves para a saúde. Muito graves. Então, a melhor forma é já não comprar manipulado? Manipulado seria, às vezes a gente usava como recurso por causa do preço, né, da vitamina D, que ainda é um pouco caro. Atualmente já está bem mais barato, porque já tem muita marca aí para concorrendo. Então, usava-se muito manipular. Então, quando for manipular, era melhor usar uma dose maior, semanalmente ou quinzenalmente, do que diária, porque a quantidade diária é muito pequena. Então, o risco de intoxicação é muito grande. Sempre com acompanhamento médico, né? Sempre com acompanhamento médico, sim. Agora, alguns medicamentos, eles interferem nessa absorção ou na própria produção da vitamina D no nosso organismo? Vários medicamentos. Os anticonvulsivantes aumentam o metabolismo da vitamina D, os glicocorticoides, eles podem alterar também. Alterações, né? Qualquer coisa que você usa na pele, vidro, roupa, protetor solar, poluição, dependendo da latitude que você está no mundo, tudo isso interfere com a produção de vitamina D. Agora, a gente ainda falando dessa questão dos mitos, a gente falou no bloco anterior de algumas doenças que poderiam ser tratadas, né, que não tem nenhum estudo comprovado, e a gente vê que tem muita gente, algumas revistas em banca, a gente acha isso, falando do emagrecimento, que traria um benefício para as pessoas emagrecerem. O que a gente tem existe alguma coisa comprovada realmente? Existem estudos de associação de deficiência de vitamina D com obesos. Tá? Isso porque na gordura que fica armazenada a vitamina D. A vitamina D ela é lipossolúvel, ela gosta de gordura. Então, tudo que você toma pode ser armazenado na gordura. Então, quando a pessoa é muito obesa, existe um sequestro da vitamina D para o tecido adiposo. Tá? Mas a reposição de vitamina D não leva ao emagrecimento. Tá? Então, ela está associada com obesidade, mas o tratamento não leva ao emagrecimento. Quem dera, né? E vocês nos consultórios, assim, quais são as dúvidas mais comuns dos pacientes na hora que chegam, ou em relação a esse boom da vitamina D, e que orientações que a gente passaria, a gente está quase encerrando o programa, para as pessoas ficarem mais tranquilas em casa? No consultório dermatológico, a principal dúvida é em relação ao protetor solar, né? Então, a gente sempre orienta que não se deve fazer essa exposição intencional, né? Porque é a radiação que produz o câncer de pele, é a mesma que estimula a produção de vitamina D, mas que o protetor realmente no uso, da forma como ele é usado habitualmente, ele não bloqueia. Então, ele não é o vilão da deficiência da vitamina D. Porque às vezes a pessoa fala, não vou usar protetor porque eu quero ficar com os ossos fortes. Então, na verdade, não é isso, né? O protetor solar, usado da forma habitual, que todos usam, ele não vai bloquear essa proteção. Você fala da forma habitual porque as pessoas não passam a quantidade necessária? A recomendação é uma quantidade que é 2 miligramas por centímetro quadrado, que seria basicamente uma colher de chá para o rosto, uma para cada braço, 2 para cada perna, 2 para o tronco. Então, é uma quantidade muito grande. Então, na prática, as pessoas não usam protetor dessa forma, né? E se realmente ela tem uma dúvida frequente também, são esses níveis limítrofes de vitamina D. Então, as pessoas não precisam ficar com medo disso, isso não vai levar a um prejuízo da saúde, aumento do risco de câncer, níveis tão limítrofes, né? 27, 28, e sempre procurar fazer uma reposição, se necessário, se indicado, se tiver alguma doença que realmente necessite, com um profissional adequado. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar seria que as pessoas fossem incentivadas, né, a se expor, fazer esporte, voltar para o que a gente era na infância, né, na nossa infância, assim, brincar na rua, brincar ao ar livre, não ficar no iPad, na televisão o dia inteiro,
tentar incentivar as crianças, os adolescentes a saírem, praticar esporte, porque isso é importante para a saúde óssea. Né? E o cálcio também, a gente não falou do cálcio aqui, mas a vitamina D, na verdade, ela vai carregar o cálcio para dentro do organismo, né? Então uma dieta rica em cálcio, ela é fundamental para a saúde óssea. Então acho que a gente tem que incentivar as pessoas a voltarem a fazer o que a gente fazia antigamente, né? E não ficar presas à televisão, ao iPad, ao computador. E quanto mais tarde, eu acho que sim, a gente começar a preocupar na reposição, quando necessário, e no acompanhamento dos pacientes de risco. Antigamente, né, nem se falava dessa coisa de vitamina D, né? Todo mundo ficava na rua Aqui no Brasil a gente não pensava que isso fosse possível, porque a gente mora num país tropical. Né? Foi uma surpresa pra gente quando a gente viu que na população de Belo Horizonte a gente tem 40% das pessoas com insuficiência de vitamina D. Nessa primeira de 2001 que a gente fez, né? Primeira dissertação. Então foi uma coisa que nos surpreendeu, né? Sim. Tanto aqui como no Nordeste do Brasil também. No Nordeste tem 25% de insuficiência e de deficiência de vitamina D. Então ela é bastante frequente no nosso país, apesar de todo o sol. E justamente, talvez, por causa desses hábitos agora do protetor e de ficar dentro de casa. Exatamente, acho que é mais não atividade, né? Se a gente ficar muito só mesmo computador, televisão, e esquecer de fazer atividades físicas, né? Ambiente aberto. Tá certo. Muitíssimo obrigada, Michele e Marta, pela participação aqui no programa. Muito obrigada a você pela companhia e até o próximo programa.